vocês, nós estamos falando sobre os profetas menores, né? E estamos tratando do profeta Amós. E vimos algumas coisas já na aula anterior, em que o nome Amós significa aquele que carrega fardo, peso e a responsabilidade, ou seja, é o fardo e o peso e a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Então, o livro de Amós foi escrito por Amós, que era um pastor, que era um boieiro da cidade de Tecoá. Então, Amós, só recapitulando, Amós ele profetizou no reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II em Israel. Então foi um período que havia prosperidade econômica, mas havia também uma profunda corrupção moral e muita injustiça social. Isso nos mostra que a prosperidade que eles viviam não anulava eles e não tinha de Deus a aprovação, mesmo tendo grande prosperidade. Então, capítulo 1 nós vimos na aula anterior, em que o Senhor iria rugir, como um leão, a imagem de um leão rugindo, ou seja, isso fala de um julgamento iminente, que foi o que tratamos. O Senhor rugirá como um leão, isso é a aplicação para um julgamento iminente. Então, o rugido anuncia que Deus não está indiferente ao pecado. Então, capítulo 2 do livro de Amós, nós falamos um pouco sobre isso, que Deus não está indiferente ao pecado. Ou seja, capítulo 2, capítulo 1 de Amós, quando Deus fala, é sinal que algo precisa mudar. Então, quando Deus fala, é sinal que algo precisa mudar. Então, a pregação é uma expressão do amor de Deus. Isso porque, quer seja uma ministração de exortação, de consolo ou de edificação, Deus está falando para que algo mude ou trazer uma direção. Então, a pregação também ela é uma expressão do amor de Deus. Então, quando Deus fala, é sinal que algo precisa mudar em nós. Aí, capítulo 2, a partir do capítulo 3, ele vai fazer capítulo 2 e capítulo 3, Deus vai fazer os julgamentos. Capítulo 2, na verdade, Deus vai começar a fazer os julgamentos às nações. E à medida que Deus vai fazer o julgamento às nações de Moabe, Tiro, Amon, quando Deus vai fazendo essa expressão de julgamento, isso nos mostra que Israel vai entrar nesse momento, no capítulo 2, Deus estava tratando com um julgamento contra as outras nações, mas o que Israel não percebeu é que o próximo tratativo seria com eles. Então isso nos mostra que enquanto Israel estava olhando para fora, Deus estava olhando para dentro de Israel. Isso é um quadro, muitas das vezes, que nós vemos nos dias atuais, em que muitas das vezes julgamos lá fora, mas Deus quer mudança dentro, ou seja, dentro de nós. Então, capítulo 2, o capítulo 3 de Amós, que foi onde paramos na aula anterior, capítulo 3 ele vai falar do fim da falsa segurança. Então, vai nos mostrar no capítulo 3, Israel confiava na eleição, Israel confiava no templo
e Israel confiava na prosperidade. Capítulo 3 do livro de Amós, através de Amós, Deus vai mostrar para Israel que eles estavam confiando na sua eleição, eles estavam confiando no templo e eles estavam confiando na prosperidade. Mas Deus estava olhando para a justiça, para a fidelidade e para a obediência. Ou seja, Israel confiava na eleição, no templo e na prosperidade. Deus olhava para Israel, faltava justiça, faltava fidelidade e faltava obediência. Então Deus, Ele disciplina aqueles que Ele ama. Relacionamento com Deus exige coerência. Ou seja, capítulo 3 vai mostrar que o relacionamento com Deus, ele vai exigir coerência. Então, a prosperidade não é proteção contra a disciplina. O povo estava próspero, o povo estava prosperando. Porém, Deus, através de Amós, até o capítulo 3, vai mostrar, eles estavam com uma violência cruel, estavam vendendo os irmãos, estavam lucrando com venda de pessoas, com escravidão, ou seja, e com isso eles estavam prosperando. Mas a prosperidade não era proteção contra a disciplina. Deus queria disciplinar eles, Deus queria esse tratamento com eles. Nessa noite nós iremos tratar no capítulo 4, capítulo 4 do livro de Amós, em que nós vamos falar das tentativas de correção que foram ignoradas. Então, capítulo 4 do livro de Amós nos diz assim, vou ler o versículo 1, o versículo 3, e nos diz assim: Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizem aos seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Então, no capítulo 4 do livro de Amós, Deus vai falar sobre revelar para eles as várias tentativas de correção que foram ignoradas. Então, capítulo 4, nós vamos ver mais adiante, daqui a pouco, mais algumas expressões que elas são mais contundentes, em que vão se repetir com mais frequência. Expressões como: contudo, não vos converteis a mim. São expressões que são muito expressadas no capítulo 4. Mas, versículo 1 do capítulo 4, que vai dizer: vacas, ouvi essas palavras, vós vacas de Bazã. Então, ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã. Bazã era uma região fértil, conhecida pelo gado forte. Aqui é uma linguagem dura, dirigida às mulheres ricas de Samaria. Então aqui é uma linguagem dura, dirigida às mulheres ricas de Samaria, que viviam no luxo, oprimiam os pobres e exigiam mais vinhos e prazeres. Então ele vai usar essa expressão: ouvi essas palavras, vós vacas de Bazã. Então a região de Bazã era uma região fértil, conhecida pelo gado forte. Porém, esta é uma linguagem dirigida às mulheres ricas de Samaria, que viviam no luxo, que oprimiam os pobres e que exigiam vinho e prazeres. Ou seja, elas exigiam vinhos e prazeres. Então Deus condena quando alguém vive em luxo, explorando os necessitados.
Ou seja, Deus condena alguém que vive em luxo, oprimindo os necessitados. Então ele vem com uma palavra forte contra as mulheres ricas de Samaria que viviam no luxo, oprimiam os pobres, queriam vinho, exigiam mais vinhos e mais prazeres. Isso aponta que Deus ele condena. Deus ele condena quando alguém vive no luxo, explorando os necessitados. Então, quando se oprime o necessitado, fica indo no luxo, certamente é uma sentença de Deus. Versículo 2 vai nos declarar assim, versículo 2 nos diz: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis as vossas descendentes, com anzóis de pescas. Então, versículo 2, Deus vai anunciar que elas seriam levadas com ganchos e anzóis. Ou seja, é uma referência dos costumes assírios, que levavam seus prisioneiros presos com ganchos. Então Deus está tratando com essas mulheres que moravam na região de Samaria, em que viviam nessa exploração, que elas seriam levadas com anzóis e ganchos, que era o costume dos assírios na época, e que levavam seus prisioneiros no gancho. Então, o luxo injusto, o luxo de forma injusta, termina em vergonha e humilhação. Então, Deus estava mostrando que o luxo que eles estavam vivendo de forma injusta ia terminar em vergonha e humilhação. Ou seja, se não se arrependesse. Então, capítulo 4 é algumas tentativas de Deus de correção sobre o povo. Aí o versículo 3, que vai falar, continuidade dizendo: e sairei pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Então Deus anuncia que eles seriam levados com anzóis, mostrando essa imagem de exílio e humilhação. Então o conforto, o luxo injusto termina em humilhação e vergonha. Versículo 4 e versículo 5, ele vai declarar assim: e saireis pelas brechas, vinde a Betel e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecereis sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Então, versículo 4 e versículo 5, ele vai falar de uma religiosidade que eles estavam vivendo de forma irônica. Uma religiosidade que eles estavam vivendo de forma irônica. Ou seja, aqui existe uma ironia, em que aqui é uma ironia divina. Vinde a Betel e transgredi. Ou seja, versículo 4 ele vai dizer: vinde a Betel e transgredi. Aqui é uma ironia divina. Ou que Deus vai tratar é de uma religiosidade irônica. Ou seja, Betel era um centro religioso do Reino do Norte. Porém, o povo ofertava, o povo sacrificava, o povo dava o dízimo, mas continuava vivendo no pecado. Então,
versículo 4 e versículo 5, Deus vai dizer: o povo oferece sacrifício, o povo sacrificava, dava oferta, dava o dízimo, mas eles vinham a Betel e transgrediam. Ou seja, mesmo eles ofertando, sacrificando e dando dízimo, mas continuavam vivendo no pecado. E Deus, Ele não aceita culto sem arrependimento. Deus não aceita culto sem arrependimento. Ou seja, Deus não aceita uma religião sem transformação de vida. A verdadeira religião ou religação com Deus vai causar uma transformação de vida. Então, eles estavam fazendo tudo que era de ritual, de ofertavam, sacrificavam, davam dízimo, eles estavam fazendo todas as liturgias, mas não havia mudança, não havia transformação, não havia arrependimento, não havia vida com Deus. Ou seja, estava de forma mecânica, de forma aparente, de forma em que aparente estavam bem diante dos homens, mas faltava a eles uma intimidade, uma familiaridade com Deus. Então Deus não aceita culto sem arrependimento. O Yahweh, ou seja, a verdadeira religião sem transformação, Deus não aceita a verdadeira religião sem uma transformação de vida. Então tem que haver uma transformação de vida. Pode falar, Deus. Infelizmente isso tem acontecido hoje em dia, né, pastor? Sim. Hoje em dia, nos dias de hoje, tem acontecido isso, né? As pessoas têm oferecido muito mais sobre religiosidade, como está falando aqui o senhor está explicando agora, né? Sem vida, né? Então, quer dizer, Deus não aceita. Deus não aceita nada disso. Porque a pessoa não está vivendo em novidade de vida. A pessoa está vivendo na mesmice. Né? É isso mesmo. Por quê? Tem que haver frutos dignos, né, de arrependimento. E às vezes as pessoas se acostumam apenas na religiosidade da liturgia, de ficar preso a liturgias, e muitas das vezes não há uma transformação verdadeira de frutos dignos de arrependimento. Que era o que o povo estava fazendo aqui. Eles estavam ofertando, sacrificavam, davam dízimo, mas continuavam no pecado, ou seja, não havia um confronto. Então, como falamos na aula anterior, Deus iria ter um encontro com eles, e o encontro com ele não era só conforto, seria confronto também. Então, o encontro com Deus não é só conforto, é confronto, porque todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, Ele vai confrontar algo que precisa ser mudado na nossa vida, transformado na nossa vida. Então, Ele vem nessa tratativa com o povo, nessa caminhada. Versículo 6 diz assim, o texto palavra aqui. Versículo 6: Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Então nós veremos nesse capítulo aqui muitas dessas expressões. Contudo, não vos converteis a mim. Ou seja, nas inúmeras tentativas de Deus corrigir o seu povo. No versículo 6, até o versículo 11, vai haver 5 tentativas de correção da parte de Deus para o povo. Ou seja, versículo 6, Deus vai enviar escassez de alimento. Versículo 7 e 8, seca. Versículo 9, pragas e doenças. Versículo 10, guerras. Versículo 11, destruição como somor. Então, no capítulo 4 de Amós, versículo 6 ao versículo 11, são 5 tentativas
de Deus corrigir o seu povo. Primeiro, no versículo 6, Deus vai enviar escassez de alimento. Versículo 7, versículo 8, Deus vai enviar seca. Versículo 9, pragas e doenças. Versículo 10, vai ter guerras. Versículo 11, vai haver uma destruição como houve em Gomorra. Aqui são Deus trazendo o povo a um arrependimento, a uma correção, usando escassez de alimento, usando seca, usando pragas, usando guerras e usando destruição para despertar o povo, para o povo se voltasse para ele. Ou seja, o intuito não era destruir, o intuito não era matar, o intuito não era sentir prazer nisso. Deus não queria sentir prazer nisso. Deus queria, com isso, atrair o povo para um arrependimento, para uma mudança de vida, usando circunstâncias naturais do cotidiano para que eles se voltassem para Deus. Então, ele vai citar essas situações. Então, cada crise era um chamado de Deus ao arrependimento. Cada crise que o povo viveu era um chamado de Deus a um arrependimento. Mas o povo endurecia cada vez mais o coração. Então era a tentativa de Deus chamando o povo ao arrependimento, mas contudo o povo endurecia ainda mais o coração. Então, nem todo castigo, nem toda crise é um castigo, mas toda crise pode ser um chamado de Deus. Ou seja, nem toda crise é um castigo, mas toda crise pode ser um chamado de Deus. Então, nem toda crise é um castigo, mas toda crise pode ser um chamado de Deus, querendo um despertamento, muitas das vezes, na nossa vida. Então, versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11 são tentativas de corrigir o povo. Você vê, Deus ele manda essas crises, né? Para esse povo, né? Sim. E mesmo assim, acontecendo tudo isso, eles ainda não se voltam a Deus. Acontecendo tudo. Deus fazendo naquela época, como faz hoje em dia, também é a mesma coisa. Você vai falar de Jesus para a pessoa ela está com aquele coração endurecido. Ou senão ela vai e coloca a religião dela mesmo. Você começa assim, hoje mesmo aconteceu isso no meu trabalho. A doutora que eu trabalho, que é do Espiritismo, ela falou, né, você é de Jesus, você não pode fazer isso. Eu falei, olha, não é questão de eu ser de Jesus. Ele me aceitou. Eu não tenho religião. Eu falei, eu não tenho religião. Aí, eu ia começar a contar os meus testemunhos, mas ela já deu uma brecada falando, mas eu tenho religião. Como você vê o altar aqui que eu tenho. Então, quer dizer, a pessoa, além de ela não acreditar em Deus, ela tem a crença dela, ela não dá tempo de escutar também. Então, quer dizer, é um coração endurecido, né? Como esse povo aqui, porque você vê, Deus mandou, né, todas essas coisas aqui, eles em vez de se concentrar, né? Mandou castigo, mandou destruição, falta de alimento, praga, doença, e mesmo assim, como o pastor Rubens falava, o coração deles endureceu mais ainda. E é nos dias de hoje que está acontecendo isso. Esse chamado aqui de Deus, a gente observa que é para o próprio povo dele, né? Eu acredito que isso se dá, né, desse talvez não arrependimento, talvez por essa mentalidade triunfalista, sabe? De que eu nasci para vencer. Deus é obrigado a me abençoar. Nós vivemos isso no presente século, de como se Deus fosse um gênio da lâmpada, obrigado a nos abençoar. Então, isso que vem, tipo, poxa, Deus está apertando, a guerra está estourando, não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Então, eu acho que
a gente precisa entender, nós, assim, como o povo de Deus, até porque esse chamado foi para o povo dele, de que esse é o Senhor. Né? O Senhor ele vai corrigir porque nos ama, e na verdade o perigo reside quando o nosso Deus nos entrega a nossa vontade. Tudo está indo bem, sim. Né? Quando na verdade o perigo reside, e na verdade acho que isso é muito mais o juízo de Deus, né? Quando ele entrega a pessoa na própria vontade, tudo está indo bem. Né? Agora, quando a história quer, quando Deus está pressionando, na verdade isso é amor, mas a mentalidade, acho que tanto de lá atrás como no presente século agora. Nós podemos ver isso no livro do profeta Jeremias, né? Não, isso com a gente não, nós somos. Não, tempo de paz, a paz. E o Senhor fala, vocês estão falando paz. O meu povo, primeiramente. Né? Então, eu acho que a nossa mentalidade como povo de Deus precisa mudar. O Senhor vai nos expor a momentos difíceis mesmo, e glória a Deus por isso. As situações difíceis podem nos apertar, porque o Senhor nos quer por inteiro, sabe? E na verdade, quando o Senhor te tirar assim as mãos, assim, ó, te entrega a sua própria vontade, aí sim, existe o perigo, aí sim. Isso mesmo, correto. Então, versículo 7 e 8, que é a seca, a falta de chuva. Então Deus controlou a chuva para chamar a atenção do povo. Então a natureza é um instrumento na mão de Deus. Versículo 9, do capítulo 4, ele vai enviar as pragas na agricultura, então vai haver ferrugem, gafanhoto, destruição das plantações. E mesmo assim o povo não se arrependeu. Versículo 10, que vai falar da peste de morte, que é das guerras. Então, semelhante ao que ocorreu no Egito, Deus tratando com eles, tentando chamar eles de volta, mas o coração continuava duro. Aí o versículo 11 ele vai falar que a destruição seria semelhante de Sodoma. Então, Deus subverte a Sodoma e Gomorra. A expressão para Sodoma, ele vai falar, citando Sodoma como um exemplo de juízo severo. Então, versículo 11, um juízo severo, mesmo escapando por pouco, o povo até nesse momento não se voltou para Deus. Vamos ler o versículo 12. Versículo 12, que versículo bem conhecido, vai dizer assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, é um dos versículos mais falados do livro de Amós, ou seja, um dos versículos mais mencionados, mais citados, mais expostos, ou seja, um dos versículos, talvez o versículo mais lembrado do livro de Amós seja esse, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Isso é interessante porque aqui não é um convite devocional. Este não é um convite devocional. Devocional tem que haver, tem que ser prática na nossa vida. O relacionamento com Deus é todos os dias. O anúncio aqui é de julgamento. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então não é um convite para ter um devocional com Deus. O devocional com Deus tem que ser prática diária na nossa vida. Este convite é um anúncio de julgamento. Ou seja, se não há arrependimento, haverá confronto. Então também não é um convite como hoje, que talvez muitos de nós já tenham usado, como para o dia do Senhor, né? Que acho que muito já foi usado para isso, né? Prepare-se para aquele grande dia, mas no contexto é julgamento, não é? Não é? Se for fazer a exegese do texto mesmo, a aplicação era chamado para o julgamento. Ou seja, se prepara, acerta a vida com Deus, coloca a vida no altar, porque você vai ter um encontro com o Senhor. Então, não é um encontro no culto, não é um encontro no templo, é um encontro para acertar as contas com Deus a respeito da eternidade.
no julgamento. Então, prepara. E se preparar em vida. Então, esse se preparar. Então, prepara teu Israel para encontrares com o Senhor teu Deus. Era um convite, era um anúncio de julgamento. Porque se não houvesse arrependimento, haveria confronto. Então, quando o arrependimento não acontece, o encontro com Deus vem em juízo. Ou seja, quando o arrependimento não acontece, o encontro com Deus vem em juízo. Então, quando não há um arrependimento em vida, as pessoas terão um encontro com Deus, mas em juízo. Então, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aí o versículo 13 vai dizer assim: porque Ele é o que forma os montes e cria os ventos. Declara ao homem qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então aqui, no versículo 12, ele vai falar: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele vai falar agora da grandeza do Deus que julga. A grandeza do Deus que julga. Então o capítulo 4 vai terminar exaltando o poder de Deus. Ele forma os montes, ele cria os ventos, ele revela os pensamentos, ele faz as trevas. Ou seja, Deus que disciplina é o mesmo Deus soberano da criação. Então Deus que disciplina o povo é o mesmo Deus soberano da criação. Ou seja, Deus chama o povo ao arrependimento. O Deus que chama o povo ao arrependimento é o mesmo Deus que governa tudo. Então, Deus que chama o povo ao arrependimento é o mesmo que governa tudo. Então, capítulo 4, nós vemos algumas verdades importantes no capítulo 4. A religiosidade sem arrependimento não agrada a Deus. No capítulo 4, algumas verdades no capítulo 4 que vai nos mostrar que a religiosidade sem arrependimento não agrada a Deus. Deus disciplina para restaurar e não para destruir. Então Deus ele disciplina para restaurar e não para destruir. Então o grande perigo é ignorar os avisos de Deus. O perigo é ignorar os avisos de Deus. Então, quando não ouvimos a correção, enfrentaremos o juízo. Quando nós não ouvimos a correção, enfrentaremos o juízo. Então, quem não aprende com a disciplina vai acabar enfrentando esse juízo. Então, buscar ao Senhor enquanto se vive. Então, buscar ao Senhor enquanto se vive. Então, no capítulo 4 que lemos, Deus fala no altar, mas Deus fala no altar, mas também Deus fala na escassez. Então, o luxo que foi construído sobre justiça seria penalizado. E quando o arrependimento não vem, confronto chega. Então, enquanto não houver arrependimento, Deus sempre vai confrontar. Então, Israel, capítulo 4, cultuava, ofertava e celebrava. Então, Israel cultuava, ofertava e celebrava, mas não se convertia. Então, Israel cultuava, ofertava, celebrava a Deus, mas não se convertia. Então, a reflexão, a grande reflexão que fica estamos apenas frequentando a igreja ou estamos realmente nos convertendo ao Senhor? Então, para a reflexão fica isso: estamos apenas frequentando a igreja ou estamos realmente nos convertendo ao Senhor?
Então, uma reflexão para ficar. Pode falar. Sim. Você não está lendo o livro. Aí, o autor falando assim que a atitude de uma pessoa é como uma tradução da alma dela. Ela pode se enganar, de enganar a pessoa, mas no íntimo do Senhor, não tem como. Sim. E você vê que a fotografia do nascimento mesmo é um momento que ela passa crises, né? A crise era uma porta, se abre, a pessoa ela amadurecer, né? E tem que assim, deixa isso aí, tem que acontecer na minha vida, porque não que eu procurei tempestade, mas tem tempestade. Se não tivesse firmado, não tivesse ensinamento, não sei se eu estudaria, né? Então, o que Deus traz fala assim, desafio da nossa vida, mas sabe que somos capazes, né? Veja assim, a gente percebe aqui um outro que faz todo comum. A gente olhar para a nossa nação, você for para fora, quer ver quando você fala que eu esse ano é demais, é morte demais, né? E a gente quer para interceder mesmo, não estamos intercedendo. E o papel da igreja era colocar na brecha, interceder. E eu vejo isso aí que, como é que eu estou na minha vida, e não por agradecer, mas eu estou 6 anos numa empresa que eu trabalho lá, é difícil, né? E não é ficar falando assim, não, mas nós temos mundo, né? A apóstola fala assim que nós somos como uma carta fria. As pessoas nós nos comportamos, nos agimos na família, parentela, na igreja, né? E é bom você se bem profundo, você já vem direcionado para adorar o Senhor, né? Mas isso aí você tem que começar no nosso lar, em casa. Sim. E hoje, na hora do almoço, a gente conversando lá com o irmão, né? E ele falou assim: um rapaz que ele entregava muito bem assim, e tal, né? Mas aí ele ficou com entorpecente, entregava bem no ponto lá e tal. E ele foi, brigou com a mulher, botou o nome no gás, né? Estava meio perturbado. E foi pegar uma palavra no domingo, ele nem sabia, né? O que tinha acontecido. E as pessoas ficam mal sabendo o que tinha acontecido. Meu pastor sabia, né? Às vezes a pessoa vai ficar assim, uma pessoa pregando assim, mas aí como que está aquela pessoa? Ela está estruturada, ela está bem espiritualmente? Tudo isso. Mas vai ficar na rua, né? Porque uma vez o pastor no batalha foi matar para você pregar. Aí o pastor não está bem, tinha uma discussão na caixa, né? Aí eu falei, não posso, né? Aí ele chamou a irmã Neves. Porque a gente tem uma responsabilidade, né? As coisas do Senhor. Não pode fazer assim, porque eu vou pegar. Não. Deus ele conhece, gente. Tem que ter sinceridade. E aí eu vejo isso aí que aconteceu com o meu irmão mais velho, que morreu faz 2 anos, né? Ele teve a oportunidade, né? Mas ele se enveredou e deixou o ódio, né? Contaminar e o vício, né? E aí um dia desses aí, irmãos, eu estava assim, catequista, né? Os pastores, né? E aí eu pensando assim, o senhor falou, não pensa assim, não. Você não conhece a cabeça, fica isso que é muito bom na nossa vida. Não é as bênçãos,
E eu falando assim com o Felipe, né, com o trabalho esses dias, e é interessante, eu falei para ele, Felipe, a gente construiu um pouco do almoço, disse que um rapaz que toca violão, e ele não tá bem assim, né? Ele falou, se eu for tocar violão, eu faço assim, e também se pegar, tá? Só que eu tinha um tempo com a corda dele e voltei, não? Aí eu falei, você vai ser o cara, né? Aí eu desenvolvi isso na vida dele, né? Uma semana. Veja que a gente ora assim, Deus vai mais, né? Quando você está na direção assim, da discussão, de fechamento, vai acontecer. Eu uma vez assim também, eu falei com pessoas assim, mais 50, nenhum metro, nada, agora, né? E aí meu pastor falou assim, ó, ficar na sua vida, você profetizar, você marcado, você ora, né? Você chora, né? Vai acontecer. Era o próprio Deus. E a gente até esquece que a gente tem que profetizar isso na nossa vida, na vida das pessoas que importam. Porque o crente foi chamado de ser para profetizar o reino do Senhor. Amém? Correto. Capítulo 5 agora do livro de Amós. Capítulo 5 nós vamos falar sobre o lamento sobre Israel. Então, essa é uma palavra de lamentação. Amós começa como se Israel já estivesse morto. Um cântico fúnebre antecipado. Capítulo 5 do livro de Amós. Aqui encontramos o lamento profético, o chamado urgente ao arrependimento, uma das declarações mais impactantes sobre a adoração verdadeira. Então, capítulo 5 do livro de Amós é um lamento sobre Israel, ou seja, Amós começa o capítulo 5 como se Israel já estivesse morto. É um cântico fúnebre antecipado, ou seja, é um lamento profético, um chamado urgente ao arrependimento, uma das declarações mais impactantes sobre a adoração verdadeira. Capítulo 5, vou ler versículo 1 ao 3 e depois a gente vamos dando continuidade. Capítulo 5, versículo 1 nos diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saiu conservará 100, aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Então, capítulo 5, versículo 1. Amós inicia um cântico fúnebre, como se Israel já estivesse morto espiritualmente. Então, quando uma nação abandona Deus, ela começa a morrer espiritualmente, antes mesmo da destruição física. Então, quando uma nação abandona Deus, ela começa a morrer espiritualmente antes da sua morte física, ou seja, mesmo antes da destruição física. Então, quando uma nação abandona Deus, ela começa a morrer espiritualmente. Ela começa a morrer espiritualmente antes mesmo da destruição física. Versículo 2, ele vai dizer que a virgem de Israel caiu, ou seja, caiu a virgem de Israel, nunca mais se levantará. Virgem aqui indica um povo que deveria ser separado para Deus, mas que agora estava caído. A virgem de Israel caiu. Isso aponta para o povo que deveria ser separado, exclusivo para Deus, mas que agora estava caído. Então a queda espiritual acontece quando abandonamos a fidelidade ao Senhor.
Então, a queda espiritual acontece na vida de uma pessoa quando abandonamos a fidelidade ao Senhor, quando não há mais temor, quando não há mais ora, quando não há mais lê a palavra de Deus, quando não tem mais sede das coisas espirituais, começa a haver pouco a pouco uma morte espiritual. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos em relação a isso, porque a queda espiritual acontece quando abandonamos a fidelidade ao Senhor, ou seja, a morte espiritual começa aos poucos, já não sente mais vontade de orar, de ler a palavra, de congregar, de louvar a Deus, de ter o seu devocional com Deus. Isso começa a haver uma morte ou uma queda espiritual. Então, a queda espiritual acontece quando abandonamos a Deus. Versículo 3, ele vai declarar, dizendo que e saireis, versículo 3, porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e da qual sai 100 conservará 10 a casa de Israel. Então Israel perderia grande parte do seu povo na guerra. Então Israel perderia grande parte do seu povo na guerra. De 10.000 soldados estariam apenas 100. Então, de 10.000 soldados, estaria apenas 100. Então, o pecado coletivo traz consequências coletivas. O pecado coletivo traz consequências coletivas. Então, o pecado coletivo traz consequências coletivas. Aí o versículo 4 nos diz assim, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 4 vai dizer, buscai-me e vivei. Então, buscai-me e vivei, essa é uma palavra importante no capítulo 5 do livro de Amós. Então, é o convite da misericórdia, é o convite da graça de Deus. Buscai-me e vivei. Ou seja, Deus convida o povo a buscar e a viver. O convite à misericórdia, o convite da graça de Deus. Ou seja, Deus não está dizendo nesse versículo, Deus não está dizendo buscai a prosperidade, Deus não está dizendo buscai o livramento, Deus não está dizendo buscai a vitória, Deus não está dizendo buscai as coisas materiais. Nesse versículo, no versículo 4, Deus está dizendo buscai e vivei. Ou seja, Ele não está dizendo buscai a prosperidade, buscai o livramento, buscai a chave, buscai a vitória, buscai os bens. No versículo 4 Ele está dizendo buscai-me e vivei. Ou seja, Ele está dizendo buscai-me, busca a mim. Ou seja, é buscar a Deus e intervir, é buscar a Deus e viver. Ou seja, buscai o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. As demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Então, esse é um convite à graça, é um convite à misericórdia. Versículo 4 ele está dizendo: buscai-me e vivei. Então, Amós, capítulo 5, versículo 4, ele está dizendo: buscai-me e vivei. Esta é uma chave, é um versículo importante do versículo 5: buscai-me e vivei. Então, ele não está dizendo buscar a prosperidade, buscar o livramento, buscar a vitória, buscar a chave, ou seja, você vai ter vitória, ou tudo vai ser um mar de roda. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo buscai-me e vivei. As demais coisas ele vai com certeza apresentar na nossa vida. Então, isso é interessante, porque dentro desse versículo existe algo muito mais importante ainda.
Porque ele não estava dizendo buscar em Betel, ele não estava dizendo buscar em Gilgal, ele não estava dizendo buscar em Berseba, ele estava dizendo buscar em mim e viver. Ou seja, não era assim, não importava se eles estavam em Betel, não importava se eles estavam em Gilgal, não importava se eles estavam em Berseba. Ou seja, não era um lugar, porque as pessoas faziam dos lugares um centro religioso famoso. Então as pessoas faziam dos lugares um centro religioso famoso, mas espiritualmente eles estavam vazios. Então Deus estava dizendo: eu não quero que você me busque por causa do lugar que é um centro religioso famoso. O que eu quero que vocês façam é que vocês busquem e tenham vida. Não é por causa do lugar, não é porque é Betel, não é porque é Gilgal, não é porque é Berseba. Ou seja, não é o lugar, é Ele. Ou seja, o importante é Ele, o importante é a presença dEle, o importante é a glória, o importante é a Shekinah, o importante é o mover, o importante é o que Ele faz. Então, buscar e viver. Ou seja, se queremos ter vida espiritual verdadeira, nós precisamos estar com a nossa vida enraizada nele, é em Deus, é em Jesus, é na sua palavra, é no seu Espírito, é na sua presença. Não é um lugar famoso, não é Gilgal, não é Betel, não é Berseba, não são os grandes templos, não são os grandes personagens, não são os grandes famosos. Não é Ele que traz vida. Quem traz vida verdadeira ao homem se chama Jesus, se chama o Rei da Glória, se chama o Todo-Poderoso, se chama aquele que está no trono. Buscai e viveis. Se buscamos a Ele, temos vida, porque Ele é a fonte de toda a bênção, Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é a fonte de toda a glória, Ele é a fonte de toda a unção, Ele é a fonte de todo o poder. Buscai e vivei. Mas o que nós vemos nesse capítulo é que as pessoas iam aos lugares famosos. Eu vou a Betel, eu vou a Gilgal, eu vou a Berseba, centros religiosos famosos, mas que estavam vazios da presença de Deus. É mais precioso estar em um lugar simples, mas em que a presença dele está. É mais precioso estar em Nazaré, mas lá o Rei da Glória está. É mais precioso estar em um lugar simples, que não tem glamour, que não tem ouro, que não tem coisas chamativas, mas que tem o Deus eterno, o Emanuel, que se faz presente, que cura, que liberta, que restaura, que restitui. Buscai-me a mim e viver. Louvado seja o Senhor. Eu acredito que o Senhor é o interesse. É tão interessante que possa aquele evento lá do bezerro de ouro, e o Senhor fala que nunca mais com o povo, mas ele arma um acampamento, arma uma tenda, né? Do encontro, e lá ele fica buscando Deus até o Senhor ir com eles. Então, gente, a gente precisa, né, todos nós, ter esse entendimento. Eu acho importante nós farmos aqui, oferecer uma adoração coletiva ao Cordeiro. Mas nós precisamos entender que seja no ônibus, seja na rua, na nossa casa, no chuveiro, sabe? Nós podemos falar com o nosso Senhor de forma sincera, porque Ele é o interesse, sabe? Ele é o interesse da nossa alma, é a presença dele, é Ele. Glória a Deus. É muito interessante como o Amós aqui começa, né? Ele começa com o cântico fúnebre, trazendo a tristeza por toda a calamidade citada no capítulo 4. Só que quando ele chega no verso 4, ele convida Israel à mudança, né? Porque Israel se gloriava do poderio militar, dos templos, né? A gente pode ver até em Jesus fala assim: destruir esse templo, três dias de período. Aí eles já zombavam, porque ele falou: templo? Nossa, o templo. E isso nos remete à aplicação da nossa vida, né? As pessoas, elas acham que elas têm que vir ao templo para elas poderem cultuar. Elas não entendem que o culto racional acontece quando a gente acorda. E aí a gente se enche de Deus para a gente chegar no culto racional com o corpo para celebrar Deus, né? Sacrificar, trazer uma coisa a Deus, sabe? Não ficar acreditando, eu só posso falar com Deus na igreja. Tem gente que tem essa mitolagem, tem gente que só acha que vai falar com Deus na igreja. Jesus morreu e ressuscitou, e o verso rasgou para que a gente tenha contato com Deus quando? Todos os dias e todo o tempo. O Espírito Santo é derramado sobre nós. Não é uma vez por mês, um ano, ou sobre uma outra pessoa, sobre um livro, não, é sobre
E a voz é muito interessante, e aí confirma uma coisa: a prosperidade na vida da pessoa, em meio às lutas, ela vem a partir do momento que você busca quem? O Senhor. Quando o Senhor é prioridade. É muito legal na Bíblia, que todo mundo que você olhou aí, citou Gilgal, citou Betel e citou Berseba. Isaac e Jacó e Abraão buscaram Berseba. Jacó fundou Betel, né? E depois, mais pra frente, começaram a ir ao tempo de Betel. Isaac e Berseba. Isso. E aí depois, mais pra frente, surgiu Gilgal, que era a escola dos profetas ali, o pessoal sobre para aprender e tal. Você vê que, para concluir, em meio à tristeza, quando foi, mesmo assim ele convida a pessoa ao arrependimento e vida e à busca sincera dele. Sim. Acho que Deus ele se alegra quando vê alguém que acorda de manhã e faz uma oração, medita na sua palavra, estuda. Aí depois do dia vai para a luta, né? Porque as lutas vêm e voltam. A gente acabou de citar isso daqui. O sol nasce por justo e por justo. A pessoa acha que ela se converteu no país da fantasia, ela está bem enganada. Mas é tremendo, porque já estou maravilhado com o verso 4, vamos ver daqui para frente. Não, mas correto. Só o versículo 6 que ele vai começar dizendo, né? Ele fala assim: buscai o Senhor e vivei. No versículo 5: mas não buscai em Betel, não venhas a Gilgal, não passeis em Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então, no versículo 6, versículo 5, ele vai falar como buscava lugares religiosos, mas não buscava Deus. Frequentava lugares sagrados, mas não substituía, mas não havia um Deus no coração transformados. Ou seja, buscavam lugares religiosos, mas não buscavam a Deus. Mas não buscavam a Deus. Frequentavam lugares sagrados, mas não havia um coração transformado. Se não buscassem, o juízo viria como fogo que ninguém poderia apagar. Então, a verdadeira vida espiritual nasce na busca sincera. Então, a verdadeira vida espiritual nasce da busca sincera por Deus. Então, centros religiosos famosos, mas espiritualmente vazios. A vida espiritual não está no lugar, está na presença. Então, a vida espiritual não está no lugar, em um lugar famoso, em um lugar religioso famoso. A vida espiritual está na presença de Deus. Então, a vida espiritual se contém na presença de Deus. Versículo 7 nos declara assim: vós vos converteis, vós que converteis o juízo em aluso e deitais por terra a justiça. Então, aqui ele vai falar da justiça transformada em amargura. Transformais o juízo em absinto, ou seja, em algo amargo. A justiça virou opressão. O que deveria proteger, feriu. Então, no versículo 7, Deus vai falar que a justiça se transformou em uma amargura. Ou seja, eles corrompiam a justiça, eles oprimiam os pobres. Então a justiça estava corrompida. A sociedade ela estava adoecida. Ou seja, a justiça virou opressão. O que deveria proteger, feria. Então o povo estava vivendo isso. Versículo 8. Versículo 8 e versículo 9. Vai dizer assim: procurais